Olá a todos, mais um vídeo aqui, mais uma conversa no mundo das sucessões, no direito sucessório, no universo desses inventários. Hoje eu queria trazer um instituto que ele é bastante conhecido, né? Ele é bastante comum na prática, muito usual, que são as doações acontecidas em vida. Então, assim, ele é muito comum, mas ele é pouco conhecido juridicamente falando. Por quê? Porque quando a gente traz, né, esse instituto, a gente não sabe que ele tem uma previsão de obrigatoriedade dele, de trazer para dentro dos inventários, se caso ele ocorra na prática. Por quê? Porque ele foi um ato que aconteceu antes da morte da pessoa, né? E vai trazer consequências jurídicas no inventário dela. Que são esses atos? São as doações. Doações em vida pelo falecido para seus descendentes, né? Ele tem uma obrigatoriedade, o código traz uma obrigatoriedade nesse instituto, que está lá no artigo 202 do nosso Código Civil, depois eu vou até ler, que é de extrema importância, né, a leitura e o conhecimento desse artigo em todos os inventários que a gente for realizar como advogado, para trazer uma maior segurança jurídica para os nossos clientes. Eles devem sim sempre trazer à tona esse instituto, certo? O que seria uma colação? Né? O instituto que eu queria trazer hoje nesse vídeo. Colação, lá do 2002 do nosso Código Civil. Gente, quando acontece uma doação da pessoa que faleceu, do defunto, do falecido, do decujus, para um descendente seu, ou seja, para um filho, e essa norma também se equipara a uma doação feita para o seu cônjuge, ela deve ser trazida para dentro do inventário daquela pessoa que faleceu. Ou seja, quando houver uma doação, ela vai ter que ser devidamente analisada, porque ela traz consequências jurídicas sérias para o inventário. Por quê? Porque quando acontece esse tipo de doação, né, o legislador, ele não indica para você fazer a colação, ele traz uma obrigatoriedade sobre pena de sonegação. É como se o herdeiro estivesse sonegando bens, certo? Então, a partir de agora, a gente vai analisar esse instituto. O instituto da colação, o que seria? Você vai indicar bens que você recebeu em vida pelo seu pai, pelo seu falecido pai ou a sua falecida mãe, ou ambos, certo? Então, você vai ter que indicar, olha, houve esse bem que eu recebi através de doação pelo meu pai. Doação como? Onerosa? Não entra aqui. Doação gratuita. De forma gratuita, se eu recebi, ele tem que estar lá colacionado, relacionado dentro do inventário, certo? As particularidades desse instituto. Gente, a colação aqui desses bens vai ter que ser analisado que é o seguinte: se existir o bem, você vai lá e colaciona um bem. O valor daquele bem, ele vai ser abatido na sua herança, ou seja, somado com seus outros bens, para dar um quinhão para cada herdeiro. Por quê? Porque esse quinhão de cada herdeiro, de cada filho, ele tem que ser igualitário. Tem que haver uma equidade para cada quinhão. A gente não tem que dividir lá em cotas iguais. Pois é, por isso a importância de se trazer o que? Uma doação que ocorreu antes da morte da pessoa, mas ela vai ter que estar ali dentro do inventário. Por quê? Porque o código, ele tem essa premissa de trazer uma igualdade, né? A herança tem que ser dividida de forma igualitária entre cada herdeiro. Então, o seu quinhão vai ter que estar igual ao dos outros. Então, se você recebeu algo em vida através de uma doação gratuita, você vai ter que relacionar, indicar o valor daquele bem. É muito importante essa observação. Gente, o valor daquele bem. Se por acaso aquele bem doado foi um bem de 100 mil reais. 100 mil reais. E na época da liberalidade, ou seja, na época daquela doação, o bem valia 100 mil reais. Se 10 anos depois aquela pessoa faleceu e abre-se a sucessão, qual é o valor que você vai colocar do bem recebido? É o valor da época que abriu a sucessão ou o valor
do dia que o bem foi doado? Essa é uma importante indagação. Por quê? Porque é da época que o valor do bem, ele vai ter que ser colocado da época da liberalidade daquele bem. Ou seja, se o bem aumentou, se o bem houve um acréscimo dele ou houve uma diminuição do valor dele, não importa na data da morte. Importa é na data da liberalidade que o código prevê, ou seja, do ato que fez lá a doação. Então, toda doação onerosa ou gratuita que o descendente recebeu, ele vai ter que colacionar. Isso é colação dentro do inventário. Seja o inventário judicial ou seja o inventário extrajudicial. Por quê? Porque para a gente entender melhor esse instituto, eu acho necessário a gente voltar um pouquinho do que seria a legítima. A legítima. Isso só vai acontecer quando? Só vai acontecer quando a gente tiver herdeiros necessários. Necessários. Por quê? Porque o nosso Código Civil, ele protege os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Cônjuge, ascendentes e descendentes. Se você tiver algum desses três, você vai ter herdeiros necessários. E qual é a consequência disso? A consequência é que a lei protege 50% do seu patrimônio. Ele não pode ser doado ou por mera liberalidade sua. Ou seja, você não pode dispor do seu patrimônio livremente se você tiver esses herdeiros necessários. Algum deles você não pode, mesmo contra a sua vontade. Ele impede, ou seja, ele protege os 50% do seu patrimônio, obrigatoriamente vai para esses herdeiros necessários. Você pode até dispor de o quê? De uma venda, você vender ou de forma onerosa. Agora aqui, em testamento, que é um ato que você vai dispor gratuitamente para outra pessoa, num testamento ou numa doação gratuita, você vai ter que dispor de apenas 50%. Por quê? Porque os outros 50% vai obrigatoriamente para onde? Para os seus herdeiros necessários. Certo? Então, aí, os seus herdeiros necessários, eles vão ter que herdar igualitariamente. Vai ter que ter uma equidade aí. Então, a partir daí, se houve uma doação, essa doação ela vai ter que ser trazida para o inventário para poder somar a cota que você recebeu e a cota que você vai receber. E você vai ter que estar igual, em pé de igualdade com os outros herdeiros, certo? Agora, vamos supor, houve essa doação, e essa doação foi a mais do seu quinhão hereditário. Ou seja, excedeu a cota que o falecido poderia doar. O que pode acontecer? Na prática, vai acontecer de você ser compelido a pagar o valor que excedeu aquela que fazia parte do seu quinhão hereditário. Se você recebeu a mais, você vai ser compelido a pagar aquele excesso. Ou seja, se cada herdeiro ia receber 150 mil, você recebeu um bem no valor de 200 mil, vamos supor, nesse exemplo você tem 50 mil a mais que você caberia receber. Então, você vai ser compelido a pagar 50 mil a mais. Por quê? Por esse princípio que tem que ser todos de forma igualitária. Certo? Ah, mas o herdeiro ele não colacionou, o herdeiro ele não fez a colação. Então aí entra-se contra ele uma ação de sonegados. Ele vai ser compelido, ele vai ser obrigado a relacionar esse bem. Se esse bem não existe mais, da mesma forma que ele vai pagar o excesso, se caso ele receber em excesso, se ele não estiver mais esse bem, ele também vai ser compelido a devolver o valor que excedeu ou o valor daquele bem, certo? Então, aí são observações importantes que na prática sempre deve ser observado. Então, quando você for falar com o seu cliente, receber
os documentos necessários para o inventário, que são os documentos pessoais dos herdeiros, documentos pessoais do falecido, a relação dos bens, a certidão de óbito, você também, nas próximas conversas ou nessa primeiro contato com o cliente, deve perguntar da existência, se você sabe da existência de alguma doação que aconteceu em vida, para o quê? Para um dos filhos daquela pessoa que faleceu. É importante essa pergunta. É importantíssima essa informação. Por quê? Porque há a obrigatoriedade do Código lá no artigo 2002 do Código Civil. Eu vou até ler aqui de tão importante que ele é, e ele é muito esquecido. Por quê? Porque tem-se o prazo de 10 anos, né? Tem um prazo prescricional de 10 anos a partir da doação, a partir daquele ato de doação, né, que foi registrado. Ele tem 10 anos para questionar aquela doação, ou seja, para ele questionar aquele herdeiro sobre aquela doação, certo? Então, aqui, ó, no 2002, ele diz: os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados para igualar as legítimas, ou seja, a legítima ela é protegida. Então, para igualar a legítima, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam. O valor, né, recebeu em dinheiro, recebeu em bens, sob pena de sonegação, certo? Então, sob pena de... Então, aí vai contra ele uma ação de sonegados. Então, é importante. Houve uma doação. Caso tenha alguma hipótese, alguma possibilidade desse bem não precisar da colação, ou seja, não precisar ser mencionado, há sim uma possibilidade daquele bem não vir a ser colacionado dentro do inventário. Quando? Quando expressamente, no ato lá da escritura pública da doação, que o pai fez para o filho, ou a mãe fez para um dos filhos, um dos descendentes, se ela escreve, né? Se está lá por escrito, claro e objetivo, que aquele bem que está sendo doado faz parte da parte disponível dele e não faz parte da legítima dele. Ou seja, se ele de forma clara, objetiva e escrito ali no ato da doação por escritura pública que ele fez, ele deixa essa observação, ele deixa claro que aquele bem doado faz parte não da legítima, mas faz parte, é parte disponível, né, da herança dele, faz parte do quinhão disponível que ele tem, ou seja, aquele 50% está protegido e os outros 50% ele pode deliberar de qualquer forma, né, livremente. Então, se aquele bem faz parte desse 50% e ele deixa claro nessa escritura pública de doação, aquele herdeiro ele não está obrigado a indicar aquele bem. Aquele bem não precisa desse instituto que eu acabei de ler no 2002. Não precisa. Então, nessa hipótese, não precisa o bem ser colacionado. Então, se o cliente chegou até você, você vai ter que olhar, né? Ah, eu recebi um bem, eu recebi sim um bem. Se você perguntou e ele recebeu, você tem que olhar se aquele bem foi de natureza onerosa ou gratuita, ou seja, onerosa o quê? Um filho prestou um serviço para o pai, o filho fez algo que em troca, o pai deu aquele bem, ou seja, foi de forma onerosa, não foi de forma gratuita, não precisa ser colacionado o bem, porque aqui é de forma onerosa ou gratuita. No artigo 2002, que prevê a colação, tem que ser aquele bem de forma gratuita. Se for onerosa, por exemplo, o filho prestou um serviço para o pai, ou o filho tem como provar que ele recebeu aquele bem por algum fator, né, que ele tenha prestado em vida para o pai, isso aí não é de forma gratuita, é de forma onerosa. Então, não cabe colação. Mas, se aquele bem for de forma, né, gratuita, o pai lá doou deliberadamente um bem, mas se aquele bem, o pai simplesmente disse, olha, lá na escritura pública, ele deixou na escritura pública, né,
aquele bem, mas ele mencionou que aquilo ali faz parte do que? Da parte disponível do patrimônio dele. Então, também o filho está aí liberado para não fazer, né, a colação. Então, temos que observar aí na hora do registro. Mas caso não tenha sido mencionado isso, que faz parte da parte disponível do patrimônio daquela pessoa que faleceu, né, no momento que ele doou, aí sim vai ter que ser colacionado sob pena de sonegados, ou seja, sob pena dele receber uma ação contra ele de sonegados e ele vai ter que fazer a colação. E aí, faz parte também de um outro instituto, né, que a gente estuda no direito, que também está expressamente mencionado no nosso código, que fala justamente das doações inoficiosas, ou seja, são aquelas doações que o pai não poderia fazer, ou seja, o pai ele se excedeu na doação, ele se excedeu à legítima. Por quê? Porque o código, em todo momento, quando você for fazer uma doação onerosa, quando você for fazer um testamento, sempre vai ser preservado esses 50% do seu patrimônio. Você não usufrui livremente como queira, se você tiver herdeiros necessários. Se você tiver herdeiros necessários, esses 50% vai ter o quê? Vai estar protegido pela lei. Então, aí vai o quê? A legítima, que a gente chama no Código Civil, a legítima é justamente esses 50% que são destinados, são obrigatórios, são resguardados para os herdeiros necessários. Essa legítima, ela vai ter o quê? Está protegida. Então, se tiver uma doação a mais, é justamente o tema de doações inoficiosas, ou seja, aquela doação que excedeu a parte que ele poderia dispor, a parte que ele poderia doar, que ele poderia dispor, ele não pode dispor livremente. Então, a gente chama, né, no Instituto do Direito de doações inoficiosas, ou seja, aquelas doações que sim, elas ultrapassaram, elas não eram permitidas, mas foram realizadas e o direito não vai proteger essas doações. Então, aí, há previsões expressas no nosso código dessa proteção. No 2002, tem o Instituto dos Sonegados, das colações, na verdade, e se você não fizer essa colação, pode muito bem sofrer uma ação aí de sonegados, certo? Então, é muito importante esse instituto de resguardar a legítima, que o Código sempre protege. Então, quando for fazer o inventário, quando a gente estiver diante dos nossos clientes, é importante a gente saber se existiu ou não, quais são as relações dos herdeiros, se esses herdeiros são herdeiros necessários, por quê? Porque eles vão estar protegidos, tem uma proteçãozinha a mais aí em nosso código, né, em relação a esses herdeiros. Aí tudo tem que ser observado, tem que ser calculado, como é que seria parte de cada um, se houve essa doação, se houve, por quê? Porque se houver essa doação gratuita, o código estabelece o quê? Que houve o quê? Uma antecipação de herança. Então, esse quião, esse bem doado, ele vai ter que fazer parte do inventário. Por quê? Porque para o código houve uma antecipação de herança, ou seja, lá atrás já houve um pouco de herança. Então, essa antecipação de herança vai ter que ser trazido para dentro do inventário para poder ser somado, acrescido. Então, aí esse aqui, ele já recebeu isso. Então, esses outros aqui, por exemplo, se tiver mais 2 filhos, mais 2 herdeiros, esses aqui não receberam. Esse aqui já recebeu, vamos supor, 200 mil. Houve uma antecipação de herança. Por isso que há essa obrigatoriedade de estar trazendo para dentro do inventário essa colação, porque o código denomina, aí sim houve herança, houve uma antecipação de herança, então traga esse bem para a gente fazer o cálculo. E como eu disse já no meio do vídeo, eu trouxe a informação que esse bem, esse valor desse bem aqui, ele tem que ser analisado de que forma? O valor dele não é o momento atual daquele bem, não é como ele se encontra no momento que ele é trazido para dentro do inventário. O valor dele tem que ser analisado da época que aconteceu
a doação. Na época que aquele bem foi doado pela pessoa que faleceu e ela doou em vida, ali naquele ato que o código traz, daquela liberalidade, daquela doação, é que tem que ser analisado o valor daquele bem, certo? Então aqui eu tive o intuito de trazer um pouco mais de esclarecimento desse instituto, da importância dele e principalmente das consequências jurídicas dele na prática. A gente tem que trazer ele, tem que indicar esse bem que foi recebido de forma doada. Então, se um cliente nosso chegar, ou se ele não recebeu, mas ele tem conhecimento que um irmão recebeu, ele tem que trazer essa informação para dentro do inventário, porque isso repercute no quê? No modo como vai ser dividida aquela herança, o quinhão de cada herdeiro. Ele tem que ser igualitário, certo? Então, se tem que ter equidade, se tem que estar igual, os bens, eles têm que estar todos relacionados, certo? Mas lembrando, essas doações, elas têm que ser o quê? De forma gratuita, porque se for de forma onerosa, não entra aqui nas colações. E caso, né, só relembrando, só ressaltando aqui, se o que doou, que é o doador, né, e aqui um termozinho, donatário, né, muita gente fica, o que é donatário? Donatário é o que recebeu a doação, certo? Então, doador, né, ele fez lá a doação. E ele colocou lá, na escritura de doação, na escritura pública de doação, ele disse, esse bem que eu estou doando para o fulano, para meu filho fulano de tal, ele faz parte da minha parte disponível. Então, aí, ele também, o herdeiro que recebeu, ou seja, o herdeiro donatário que recebeu aquele bem, ele está desobrigado de trazer aquele bem na colação, certo? Então, eu gostaria de trazer essas informações, eu acho de extrema importância, né, para que o nosso estudo, os nossos debates referentes ao inventário, é um assunto de extrema importância, porque traz consequências jurídicas, né, muito fortes no inventário. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia, por mais uma vez estar aqui. Eu espero ter contribuído, né, de alguma forma, de algum esclarecimento sobre esse assunto, bastante importante. E até o próximo vídeo, meu muito obrigada.